Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho como que se estrutura o gênero textual artigo de opinião, que é o gênero que está sendo cobrado na segunda parte da lista de vocês aí, da lista 5, certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês algumas características fundamentais para que a gente possa compreender como que se estrutura esse gênero, né? Quais são as características que esse gênero possui, o que eu preciso enquanto escritor, enquanto leitor, saber sobre esse gênero para eu entender qual que é a sua função lá na sociedade, certo? Então vamos aqui. Primeira coisa que o artigo de opinião, ele é um gênero textual. Ele é um gênero textual assim como o poema, assim como a notícia, a reportagem, né? Porque ele tem uma função sociocomunicativa de comunicar, de transmitir algo às pessoas, aos leitores. Segundo item, texto argumentativo persuasivo. Por que o artigo de opinião ele é um texto argumentativo? Porque o escritor, a pessoa que está por trás do artigo, o autor, ele vai fazer o uso, ele vai apresentar argumentos, certo? Para tentar convencer, ou seja, persuadir esse leitor acerca do quê? Do seu ponto de vista. Aqui, ó, da sua opinião. Então, por que ele se torna argumentativo? Porque eu vou apresentar argumentos para convencer esse leitor, certo? Para poder persuadir esse leitor acerca desse tema, desse ponto de vista que eu tenho acerca de um tema. Bom, o texto ele é de caráter subjetivo. Por que o artigo de opinião ele é especificadamente de caráter subjetivo? Porque eu, na condição de autor, vou expressar, apresentar o que eu penso, a minha opinião. Então, quando eu vou apresentar o que eu penso, que eu vou expor o que eu acho sobre determinado tema, ali naquele momento eu estou fazendo uso da subjetividade. Logo, o texto ele se torna um texto de caráter subjetivo, certo? Com isso, ele será escrito na primeira ou terceira pessoa, sendo que a primeira pessoa é quando eu estou expressando a minha subjetividade e a terceira pessoa é quando eu estou sendo objetivo. Eu estou mostrando o que eu penso, mas eu estou expondo a minha opinião, mas sem transparecer se de fato aquilo ali tem alguma coisa pessoal minha ou não. Uma coisa bem assim, um exemplo bem claro para vocês entender é a notícia. Por exemplo, a notícia ela é um texto de caráter objetivo. Por quê? Eu vou transmitir a informação para o meu leitor de modo que a minha posição, o que eu penso, o meu lado pessoal, eu não vou deixar transparecer na notícia para o leitor. Aí seria um texto de caráter o que? Objetivo. Lá no artigo de opinião, não, eu já vou expor, eu já vou deixar transparecer para o meu leitor que realmente aquilo ali é algo pessoal, é o que eu penso. Eu estou expressando a minha subjetividade. O artigo de opinião, ele vai apresentar uma tese, um ponto de vista. Então, todo o texto ele vai ser construído através do ponto de vista. Ele vai ser construído em torno desse ponto de vista. Né? Então, a partir do momento que eu formulo a minha opinião sobre um determinado assunto, eu vou buscar expor argumentos para convencer esse leitor da minha opinião. Esse o foco de textos como artigo de opinião, dissertação argumentativa, editorial, textos o quê? De caráter argumentativo. O artigo de opinião ele vai trazer temas polêmicos e atuais. Então, por exemplo, se eu pego lá, hoje foi publicado uma manchete lá no Jornal Popular,
Vamos pegar um assunto que tá sendo muito falado na mídia, que foi o caso daquele menininho lá no Rio de Janeiro, lá, que foi assassinado pelo um vereador. Esse é um tema que tá a mídia tá marcando muito em cima. Provavelmente, quase toda semana deve estar surtindo artigo de opinião falando sobre isso. Provavelmente, nos dias em que aconteceu aquele episódio, o artigo provavelmente foi publicado no Jornal Popular ou Folha de São Paulo, artigo de opinião falando sobre aquele, porque ele é um tema atual e é um tema o quê? Polêmico. Então, pessoas, né, escritores do jornal, elas vão expressar o que elas pensam, elas vão expor a opinião delas acerca desse assunto, desse tema, certo? Então, eles vão redigir o seu texto, vão enviar para o jornal e o jornal vai fazer a publicação. Desde que fique claro lá no jornal que a opinião é do autor, daquela pessoa que escreveu o texto. A opinião não é do jornal, certo? O jornal simplesmente publica um texto de terceiro. Aquilo ali não expressa a sua opinião, certo? Aí o texto que expressa a opinião do jornal, aí já é um outro tipo de texto, que no caso seria o editorial. Tem como finalidade defender uma opinião, que eu já falei, apresenta linguagem formal, ou seja, não vai aparecer marcas da oralidade dentro do texto, não pode aparecer. Presença de verbos no presente, por se tratar de um texto que está retratando temas polêmicos e atuais do momento. Então, lógico, obviamente que predominantemente nós vamos ter um uso frequente de verbos no presente. E esse tipo de texto, onde que eu posso encontrar esse tipo de artigo? Onde eu posso encontrar esse tipo de gênero textual? Claro que em jornal, revista, internet, né? Eu posso encontrar em blogs e sites e qualquer outro local. O jornal e a revista é o veículo de comunicação mais real da publicação do artigo de opinião. Se eu abrir aqui o Jornal Popular para vocês agora, eu vou mostrar para vocês uma série de artigos de opinião que foi publicado hoje, dia 19. E se eu abrir amanhã, eu vou encontrar mais uma série de artigos de opinião que foi publicado, certo? Então, essas são as características do gênero. E qual seria a estrutura? A estrutura do artigo de opinião é a mesma da dissertação argumentativa, né? Uma introdução, que eu vou apresentar o tema e a minha opinião. Lá no desenvolvimento, eu vou expor os meus argumentos, né? Eu vou convencer esse leitor, eu vou tentar persuadir esse leitor e ao final, né, no último parágrafo, eu vou retomar a minha opinião, a minha tese, fechando ali o que, de fato, o que eu penso daquele assunto, ou até apresentando uma possível resolução para o problema, certo?